Bom, então vamos lá. A gente estava desenvolvendo o projeto aí da clínica veterinária, né? Vocês fizeram um vídeo de apresentação parcial dos resultados. A gente tinha feito a implementação da camada model completa, né? E estávamos começando a fazer a camada view e junto a camada controle, certo? Eu não avancei muito na minha implementação aqui para poder fazer junto com vocês. Na apresentação parcial, o que eu esperava, ainda não vi, né? Acabei de falar aí, eu vou ver ainda essa semana, mas ainda não fiz a correção. Mas eu não esperava que os projetos estivessem terminados, né? A ideia é que vocês fizessem até, mais ou menos até onde eu fiz também. Vou mostrar para vocês onde que eu tô. Fiz algumas modificações, tá? Pouquinhas coisas. Eu peguei o projeto que eu estava desenvolvendo aqui, eu estava desenvolvendo ele local. Aí eu peguei e subi ele no Bitbucket, até para que eu ficasse mais fácil aqui eu ver o que eu fui modificando, né? Bom, em termos de design, eu mantive mais ou menos a mesma coisa. Então, só lembrando aqui, né, a parte de cima, eu criei essa área aqui para mostrar quem é o cliente que está selecionado naquele momento, qual é o animal que está selecionado. E aqui na parte de baixo, eu fiz uma interface única com um único JTable, e o table model que vai entrar aqui, que vai estar rodando aqui dentro desse JTable, vai depender de qual foi o botão que eu selecionei aqui em cima, qual foi o radio button que eu selecionei. Então, quando eu seleciono o cadastro de cliente, ele troca o model daqui, né, o table model, para o table model de cliente. Mesma coisa para animais, espécie e veterinário. Então, basicamente, eu uso a mesma tabela para controlar o cadastro de todos os dados que eu preciso no meu programa. Eu ainda não implementei esses botões, eles ainda não fazem nada, né? Então, que lista todos, o que adiciona um novo e o que apaga. E ainda não implementei essa questão da busca aqui também, tá? Bom, o que eu fui adiante aqui? Eu coloquei o Table Model para todos os botões aqui. Tá? Então, isso já está funcionando. Então, eu tinha o Table Model para cliente, tinha o Table Model para animal, aí eu criei o Table Model para espécie, tá vendo que tá em verdinho aqui, é porque ele é uma classe nova que eu criei agora, depois que eu comitei isso aqui no Bitbucket. E criei um Table Model para veterinário também, tá certo? Bom, como que eu fiz essas coisas? Eu peguei um Table Model antigo e só editei ele para... Ele tem de Generic Table Model, né? E só editei ele para poder comportar as informações daquele novo tipo de dados que eu quero ter um table model. Então, para a espécie, basicamente é só o nome da espécie, né? Então não mostra nada, só mostra o nome da espécie, uma única coluna. E aí tem lá o get value, set value e tal. Fui modificando uns que já estavam prontos. Do veterinário um pouquinho maior, né? Tem nome, e-mail, telefone do veterinário. São todos strings. Aí tem o get value que retorna o valor dado. E o set value que seta o valor na variável que eu recuperei, dependendo da linha que foi clicada lá, né? E faz o update no banco para esse dado modificado. Tá? Então, o table model aqui, quando eu altero o valor na tabela em tela ali no view, ele já vai e altera diretamente na camada model, ou seja, ele persiste no banco de dados a modificação feita. Tá? Então, é assim que está funcionando. Eu criei essas duas classes novas aí, que não tem segredo nenhum. Eu tinha antes, por exemplo, cliente table model, né? Essa aqui já existia antes. Existia antes lá, já tinha mostrado para vocês ela certinho. Então, é a mesma estrutura, né? Aqui em cima eu digo quais são os nomes das colunas, o tipo de classe, que classe que é cada uma das informações que estão aqui. No caso também é tudo string. O que eu faço quando eu quero pegar um valor de uma posição específica, né? Então eu sei a coluna, a linha e a coluna, eu pego exatamente a informação que eu quero com esse código aqui.
Quando eu quero atualizar um valor, também está aqui, mesma coisa que estava lá no outro. Eu atualizo no objeto que está aqui em memória e mando esse objeto dar o update no banco. Tá? Então, está funcionando assim exatamente do mesmo jeito. Todas as classes do tipo Table Model que eu criei aqui, elas estão exatamente com essa mesma estrutura. Tá? E aí eu preciso de uma para cada uma desses radio buttons que estão aqui. Então, quando eu cliquei em um, eu vou trocando. Então, vamos ver como que isso está funcionando. Né? Vou aqui na interface. Aqui eu fiz algumas mudanças também. Ó, para vocês observarem, ele está mais simples, ele está mais resumido. Tá? Então, eu mantive aqui um código comentado só para mostrar para vocês o que é que eu modifiquei desde a última versão. Tá? Então, antes, o que eu estava fazendo? O JRadioButton 1, Action Performed, ele é o método chamado quando o usuário clica nesse botão aqui, cadastro de cliente. Ele clicou aqui nesse botão, esse método é automaticamente invocado. Tá? Antes, o que eu fazia? Eu ia lá no controller e tinha lá um setTableModel, que eu passava a tabela em questão e passava um table model do cliente table model construído, já carregando todos os clientes do banco. Então, ó, isso aqui são os dados que são passados para esse table model para ele mostrar na tela. Então, assim que aparece, ele clicou, vai aparecer as colunas corretas, porque o cliente table model é o certo, né, para esse caso, e vai aparecer já preenchido com as linhas que vêm do banco de dados, porque esse cliente DAO.getInstance.retrieveAll vai lá no banco e busca todos os objetos recuperados do banco. Então, já ia aparecer todos os clientes lá, bonitinho, tá? Só que tem um problema aqui em termos de organização do meu código. O problema é que é o seguinte, como eu estou aqui na classe View, na camada View, eu estou fazendo uma invocação direto lá na camada Model, o que está acontecendo é que a minha camada View está comunicando direto com a camada Model. Tá? Então, a minha camada View, entre aspas, aí precisa conhecer a camada Model. Ele precisa saber quem que é esse cliente DAO. Né? Então, ele vai ter que ter um import aqui daquele cliente DAO. Do jeito que está aqui, não precisa. Eu posso apagar isso aqui. Isso aqui é outra coisa. Também não precisa. Então, ó, ele não precisa saber nada da camada Model, do jeito que eu fiz agora. Tá? Por quê? Ao invés de carregar os dados aqui, eu criei um outro método lá na camada controller, chamado JRadioButton cliente selecionado. Então, lá na camada controller tem um método que vai cuidar de fazer alguma coisa quando o cliente, o JRadioButton do cliente foi selecionado. Lá ele vai tomar conta disso, ele que vai carregar os dados e tal. A única coisa que eu passo para ele é a responsabilidade da camada view, que é mandar qualquer JTable. Então, ele manda o objeto da JTable para a camada controller. Tá? E aí, lá na camada controller, o que vai acontecer? Ele vai receber aqui, ó, JRadioButton cliente selecionado, vai receber aquela tabela, aquele JTable, que é o objeto de tela mesmo. Tá? E aí sim ele vai chamar um setTableModel, passando essa tabela que veio de lá e carregando os dados, criando, né, instanciando aí um cliente table model e carregando os dados que vem no banco. Então isso passa a ser responsabilidade da camada controller fazer isso. Tá? E aí tem um método que setTableModel que faz esse carregamento mesmo, que está aqui, que era um método que já existia antes, só que agora a diferença é que ele é chamado aqui de dentro do próprio controller e não lá da camada view. Tá? Então aí ele pega e carrega na tabela. Nem precisaria desse cara, na verdade. Vendo agora aqui. Nem precisaria desse método, provavelmente. Teria para pôr esse setTableModel aqui, né? Só um comando. Pô. Depois eu mudo isso aí. Tá? A única coisa que você está fazendo é recebendo a tabela, recebendo o table model específico e carregando, né? Então, vão existir 4 métodos desse tipo. Cada um deles vai fazer essa mesma coisa. Eu poderia simplesmente fazer esse carregamento aqui, dentro de cada um deles. Provavelmente eu vou fazer essa modificação depois. Que mais? Tá, então isso seria para o cliente. E se for
o cadastro de animais, né? Então, vamos ver o que vai acontecer se eu clicar lá no cadastro de animais. Então, lá é o JRadio Button 2, Action Performed. Então, no caso do cadastro de animais, eu tinha uma lógica um pouquinho maior que está aqui comentada, né? Por quê? A primeira coisa que eu tenho que verificar é se existe algum cliente previamente selecionado. Então, se eu clicar no Radio Button lá de animais, se eu não tiver um cliente selecionado, não dá para saber o que eu vou carregar ali naquele table model, né? Porque ali eu tenho que carregar os animais que pertencem ao cliente selecionado, senão não faz sentido, tá? Então é sempre assim, eu sempre pego os animais de um determinado cliente. Do jeito que eu planejei aqui, não tem como eu listar, por exemplo, todos os animais cadastrados na clínica, tá? Não faz isso, tá? Então é sempre os animais que pertencem a alguém. Então primeiro eu tenho que saber quem é esse alguém, ou seja, eu preciso ter um cliente selecionado. Se não tiver, como que eu sei? Antes eu via lá, ó, controller, me dá o cliente selecionado. Esse cliente selecionado é null. Então, quem está controlando ali, se tem cliente selecionado ou não, é a camada controller. Então, lá no controller, eu tenho uma variável cliente selecionado, que aqui dentro do próprio controller, ela é ajustada para o cliente certo. Quando eu clico no cliente, carrega essa informação, se eu mando limpar alguma coisa, apaga, tem que fazer isso aqui. Então, o controller sabe se tem ou não um cliente selecionado. Tá? Então, antes eu testava aqui. Se esse cara não fosse null, ou seja, tem efetivamente um cliente selecionado, aí eu setava a tabela carregando os animais lá do banco. No caso, se não tivesse, eu estava carregando algo vazio na tabela e simplesmente dando uma mensagem para o cliente. Então, Option Panel, Option Pane, Show Message Dialog, dizendo, ó, selecione um cliente. Então, aparecia uma caixinha de diálogo lá falando, ó, selecione um cliente, porque não tem nenhum selecionado. Tá? Então, eu tirei toda essa lógica, o que eu fiz? Eu fiz assim, ó, se não tiver eu vou mandar, na verdade, vou chamar esse controller JRadioButton animais selecionado e passar o JTable1, do mesmo jeito que eu fiz lá no de cima. Tá? Então, eu estou chamando um outro método. Aí ele vai aqui nesse outro método, recebe a tabela, e aí aqui dentro ele verifica, tem um cliente selecionado? Tem, ou seja, o cliente selecionado é diferente de null. Então tem um cliente selecionado. Aí eu faço o que eu estava fazendo antes, seto o table model dessa tabela aqui com um table model de animais e carrego do banco os animais pertencentes àquele cliente lá, que é o ID do cliente específico, tá? Então, vou lá, get by ID, get eu mando o ID do cliente selecionado para esse retrieve. Então, aqui mando o ID, ó, mando o ID, pega o ID, né, do cliente selecionado, manda para o retrieve by ID cliente e ele pega a lista de animais do cliente e carrega no table model de animais. Tá? Então, aí vai aparecer lá só os animais daquele cliente, beleza, sem problema nenhum, e retorna true aqui. Então, deu certo essa operação. Eu carreguei os animais do cliente selecionado, beleza. Agora, e se não tem cliente selecionado? Aí ele vem para cá. Aí ele vai e seta um table model vazio. Tá? Por que eu fiz isso? Para pelo menos aparecer as colunas certas, senão ia ficar zoado, né? Então ele clicou lá, não tem cliente selecionado, vai aparecer uma mensagem, olha, você não selecionou o cliente, mas as colunas vão ficar com os nomes certos. Tá? Então por isso que eu carreguei uma lista vazia aqui, só para as colunas aparecerem certinhas. Mas ele retorna falso. Então ele acerta as colunas lá, vamos dizer assim, né? Carrega o table model correto, vazio, sem nada, e retorna falso. Quando ele retorna falso, ele vem aqui para o principal, e aí ele vem aqui, ó, isso aqui voltou falso. Ou seja, not falso é verdadeiro, aí ele imprime a mensagem lá. Então a mensagem aparece e é controlada aqui pela view. Tá? Eu não quero que a camada controle fique abrindo mensagem na tela, não faz sentido. Então ele lá só manda um falso para mim, fala, ó, não consegui carregar os clientes, não consegui carregar os animais, porque não tem cliente selecionado. Tá? Então eu carreguei um vazio.
Mas tá aí, tá falso, porque eu não consegui fazer essa operação. Aí aqui ele verifica, voltou falso? Voltou, então eu dou a mensagem. Se não voltar falso, aí ele só fez aquilo que tinha que fazer e vai embora, não apresenta nenhuma mensagem. Então essas duas, isso já existia, só mudei aonde que as coisas estão acontecendo. Joguei para responsabilidade de carregar as coisas, de fazer interface com o banco e tal, ficar no controle, não aqui na view. Então dei uma simplificada aqui no código da view. Tá? Então, como eu passei isso para vocês já, eu posso apagar isso daqui que estava comentado, tá? Vou deixar o código limpo aqui, tirando essas coisas. Então, não vai mais funcionar desse jeito, deixei só comentado provisoriamente para poder apresentar para vocês. E aí eu fiz a mesma coisa para os outros dois aqui, né? Para o cadastro espécie e cadastro veterinário. Então, espécie. É esse cara aqui, ó, JRadial Button 3, opa, esse aqui, JRadial Button 3. Ele faz exatamente a mesma coisa, só que chamando lá o método no controle, o JRadial Button espécie selecionado, passa a tabela. Então ele vem para cá, espécie selecionado, recebe a tabela, e ele faz um set aí do espécie table model, que é aquela classe nova que eu criei, e carregando todas as espécies que estão no banco, passando para ela. Então, a tabela vai ficar certinha com as colunas, no caso só tem uma coluna, que é o nome, e já vai carregar do banco as espécies selecionadas. E a mesma coisa para o veterinário. Então, lá na interface, ele vai ele vai ser chamado isso aqui quando o botão lá for pressionado, vai chamar o JRadial Button veterinário selecionado e vai passar a tabela. E aí aqui no controle ele recebe isso daí, recebe a tabela e cria um table model de veterinário, né? Vai ter as colunas bonitinhas lá, e carrega todos os veterinários do banco, passando como dados para essa table model, e isso vira o table model da tabela que está na interface. Tá? Então, desse jeito, essa mesma tabela aqui, genérica, né, que não tem as colunas específicas, a cada vez que eu clico numa coisa dessa daqui, ele vai certinho apresentando as informações certas aqui embaixo. Quando eu clico o mouse na tabela, ele me dá, eu mando para esse set select, eu pego a table model que está carregada na tabela naquele momento, então tem um objeto lá, eu pego esse objeto, pego o item que ele clicou, o item selecionado na linha certa. Tá? Então não importa qual é a table model que está lá, tem alguma lá. E qualquer uma que estiver lá, como ela é filha de generic table model, ela sabe qual foi o item selecionado se eu passar para ela a linha selecionada. Tá? Então, a própria tabela sabe qual é a linha selecionada, eu passo isso para o getItem e ele me devolve o item que foi selecionado, qual foi a linha lá. Cada linha tem um objeto, então ele me retorna qual foi o objeto. E aí esse cara seta o objeto selecionado, que é o setSelected, que está no controller também. Então, lá no controller, ele vai, setSelected recebe um objeto, então eu não sei ainda qual é o tipo desse objeto, porque tenho várias table models, então pode ser um cliente, pode ser um animal e tal. No caso, acho que só esses dois, por enquanto. Por enquanto, só esses dois que eu preciso setar como selecionado, né? Então, se esse objeto for da instância de cliente, isso aqui é o nome da classe, aí eu seto o cliente selecionado com esse cara, tá? E faço algumas outras coisas aqui. Carrego o nome dele lá naquele campo e tal, limpo o campo de animal. Se não, eu vejo se ele é uma instância de animal. Então, se não foi o cliente, é um animal. Aí ele seta o animal selecionado e coloca o nome do animal lá no campo correto. Tá? Então, tudo isso está sendo controlado aqui na camada controle. Tá? Algumas coisas eu não consegui tirar daqui ainda, né? Porque são coisas que envolvem os componentes de interface mesmo, né? Então, esse myInit component aqui é onde eu zero os componentes de tela, né? Então, no caso aqui no começo eu crio o grupo de botões para que ele, quando seleciona um, desseleciona os outros, né? Então, só tem um selecionado sempre. Forma um grupo de botões. Limpo os campos, precisam ser limpos. Coloco como primeiro o primeiro, assim que eu abro o programa, né? O primeiro negócio que aparece lá, a primeira telinha que aparece, é de clientes.
Então, isso eu seto aqui, ó, JRadio Button, cliente selecionado, já seta a tabela, ele vai lá e coloca o cliente table model correto, tá? Então, isso aqui eu também mudei. Antes eu fazia esse set aqui, né? Por mesmo motivo que eu mudei lá embaixo. Então, aqui fazia uma chamada ao cliente DAO e pegava as coisas do banco e tal, e setava. Então, para evitar isso, eu usei o mesmo método que eu criei para lidar com os cliques no botão. Eu usei o mesmo método lá para fazer a inicialização, tá? E aí comentei esse código, eu já posso apagar isso aqui também. Digo que o primeiro botão está selecionado, então set select true para o JRadio botão 1, só para o default ser o cliente. E passo lá para o controller quais são os text fields que ele vai ter que controlar para o cliente, para o animal, que é o text field 1, text field 2. Tá? Então isso aqui só seta lá qual, né? Esses dois aqui. Talvez esse nome precise ficar um pouco melhor, tá meio obscuro aí o que esse cara tá fazendo, né? Depois eu melhoro um pouco esse nome aqui para ele deixar claro que eu estou setando os text field para cliente e para animal. Bom, o que a gente faz agora então? Vamos fazer. Agora as coisas daqui para frente começam a ficar um pouco mais trabalhosas, tá? Vamos fazer esses botões aí, né? Fazer o botão todos agora, então. Vamos fazer o botão esse de busca aqui. Então, quando eu clicar nesse. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Ó. Quando eu digitar alguma coisa nesse text field, eu vou ter que filtrar o que está aparecendo aqui embaixo nessa tabela. Isso dá um pouquinho mais de trabalho do que daria se eu estivesse fazendo com tabelas específicas, né? Como eu estou fazendo uma tabela genérica aqui que pode ser várias coisas, toda hora eu tenho que ficar testando para saber que coisa que está ali, né? Então, peraí, só deixa eu ver como que eu fiz na outra versão aqui, que tem o evento específico que você tem que rastrear. Eu sempre fico milhares de vezes. Então, aqui na minha outra versão tem a mesma coisa, ó, buscar, JText Field e tal. Que typed que eu usei lá? Então, vamos voltar para cá. Bom, então, quando o cara estiver digitando nesse campo, o que eu preciso saber? Lá na outra versão, o que eu fiz? Aqui no caso, eu sabia que eu estava selecionando o cliente, porque eu estava na aba cliente. Então, se eu digitasse nesse JText Field 4, era sobre o cliente que eu estava falando. Para animal não tinha essa busca. Tá? Então, eu não tinha esse campo para filtrar os animais. Né? Porque, em princípio, os animais já vão estar filtrados pelo cliente. Então, nem faz muito sentido. O agendamento de consulta. Para veterinário eu tinha lá também. Então, como era outra aba para veterinário, eu tinha o JText Field 6. No nosso caso agora, como vai estar tudo junto, se ele clicar nesse, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual desses que eu estou tentando procurar. Né? Vamos fazer para cliente primeiro, então. Eu tenho que pegar esse model. Se eu vou na tabela lá e falo, tabela, me dá o seu model. E eu verificar se esse model, client table model. Então, eu vou na tabela, pego o model que está lá e vejo se é o model do cliente. Então, se for o módulo do cliente, eu tenho que pegar o que estiver sendo digitado nesse JText Field 3 e consultar lá no cliente DAO. Vamos ver se retrieve by ID, retrieve by similar name. Tá, tem um retrieve by similar name no cliente DAO. Então, meu genérico table model tem esse add list of items. Eu só mando uma lista de itens e ele adiciona. Vou usar isso. Então, vou pegar esse cara. Esse cara aqui é um generic table model. Então, tem que falar que é um generic table model. E nesse generic table model tem um add list of items. Tá, eu acho que tá no caminho aqui, o que vocês estão achando? Aí a lista de itens tem que vir do controller. Então, no controller, eu tenho que ter um cara. Vamos fazer assim por enquanto. Cliente selecionado. Ele tem que voltar uma lista de cliente. O nome aqui fica mais ou menos igual. Get assim. Vou pôr aqui assim, ó, get clientes
nome parecido. Sou péssimo para dar nome para método. Get cliente nome parecido. Aí vem string nome. Tá. Aí aqui vem return cliente DAO.getInstance.retrieve by similar name nome. Então, o controller tem um método que retorna uma lista de clientes dado uma string. Né? Nome ou nome parcial, né? Para ficar óbvio aí que não é o nome completo, né? Porque eu estou buscando by similar name lá. Aí eu chamo o método lá no DAO que pega essa lista com nome parcial e retorna para quem chamou. Quem chamou? Esse cara aqui. Então aqui eu vou no controller, eu faço isso, e o que eu passo aqui é o jTextField 3.getText. Não? Ah, tá. Porque ali é a lista VAB, gente. Então, acho que aqui tem que voltar a lista VAB, gente. Então, funciona? Acho que vai funcionar, hein? Vou testar aqui. Bom, funcionou. Funcionou. Mas acho que vocês não conseguem ver, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá. Ah, dá. Então, ó, bom, eu só tenho dois clientes por enquanto, né? Que é o que estava no banco, mas tem o Plínio e o Spiderman. Então, supor que eu vou digito main aqui, ó. M-A. Ó, quando eu ponho M-A, ele já filtra pro Spiderman, porque não tem M-A no Plínio. Tá? Então, ó, eu apago, ele volta. Ó, se eu ponho 1000, ele já pega só o Plínio. Tá? Então, tá funcionando. Beleza? Então, funcionou. Vamos ver se a gente consegue deixar esse código melhor. Funcionar, funcionou. Tá. Então, o que está acontecendo aqui? Ele vai... Deixa eu apagar isso. Quando o cara digitar alguma coisa lá naquele text field, né, ele vai chamar esse key type. Então, foi digitando, ele vai chamando. Tem um lado ruim aqui que, assim, a cada letra digitada, ele chama isso daqui. Tá? Então, se eu tiver muita coisa no banco de dados ou o acesso for meio lento, algum problema assim, essa solução pode ser extremamente lenta, tá? Porque a cada tecla digitada ali, ele vai chamar esse código, ele vai no banco, ele traz do banco, então ele faz um select lá filtrando do banco, carrega os objetos, cria, né, uma lista com os objetos e joga de volta. Então é meio lento aí. Tá. Bom, mas fora isso, funcionou, né? Vamos ver se dá para fazer aquele lance lá, jogar tudo pro controller.
Daria, né? Daria para jogar tudo pro controle, né? Porque isso aqui, cara, foi chamado. Eu vou passar para ele. Mas o problema é que eu tenho um JText Field aqui, né? Que eu estou pegando o texto. Tá. Eu acho que daria, mas eu teria que fazer o seguinte. Tá, vamos modificar isso aqui então. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos deixar aquela lógica aqui. Vou deixar aquela lógica aqui. Então, vou fazer assim, ó. Controller, ponto. Ao invés de get clientes nome parecido, eu vou pôr assim, ó. Set. Não, vou pôr assim, ó. Atualiza clientes, nome parecido. E vou passar para ele a tabela e o nome parecido, que seria esse JText Field 3 aqui, getText. Tá? Então, atualiza cliente, nome parecido. Vamos aqui no controller. Vamos criar esse cara. Então, public, static, void, porque você não vai precisar voltar nada. E esse cara recebe um JTable, table, e uma string nome parecido. Beleza. Funcionou aqui. Então, ele manda para lá. Esse cara aqui recebe isso. O que ele faz? Ele vê. Tá, talvez depois a gente tenha que mudar esse nome. Se for fazer para veterinário também, dá para deixar isso aqui genérico. Mas por enquanto vamos deixar assim. Então, ele vai pegar ali dessa table, pega o model. Se o model for cliente table model, ele vai pegar, adicionar isso com esse getText com nome parecido aqui. Tá, mas aí não é isso que ele vai fazer, né? Ele vai chamar aqui direto. Esse nome aqui. Certo, então fica assim. E aí não precisa mais desse cara aqui. Então fica assim, que ela chama atualiza cliente nome parecido, manda a tabela, manda o nome parecido aí. Aí ele verifica se a table model que está na tabela for de cliente table model, significa que eu estou buscando um nome parecido de cliente. Nesse caso, ele vai na tabela, vai no model que está lá e adiciona a lista de itens que ele busca do banco chamando retrieve by similar name para esse nome parecido. E atualiza já, direto aqui. Então aqui não precisa mexer mais nada. E aqui é isso, fica mais simples também. Certo, Felipe? Acho que era isso, né?
Acho que fica melhor mesmo. Aí aqui fica bem simples. Então, a minha ideia agora é manter aqui na view o mais simples possível, tá? Então, eu estou deixando o mínimo possível de código aqui na view, para ela ficar bem limpa mesmo, e deixar toda a lógica acontecendo na camada de controle. Ok? Então, foi isso que eu fiz aqui. Vou só rodar aqui para ver se está funcionando igual. Beleza, está funcionando, mesma coisa. Tá, então vamos fazer o seguinte, gente. Vocês viram como que eu fiz aí? Vocês viram como que eu fiz aí para clicar aqui, digitar e atualizar aqui clientes com nomes parecidos. Cadastro animal não vai ter isso. Cadastro espécie não vai ter isso. Cadastro veterinário seria legal ter isso também, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho aí de uns 5 minutinhos, só para ir no banheiro. E aí na sequência, vocês vão tentar fazer a mesma coisa que eu fiz, fazer funcionar também para cadastro de veterinário. Complementar aí o que eu fiz para funcionar cadastro de veterinário. Enquanto eu faço aqui, aí a gente já corrige hoje mesmo, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal. Só recapitulando aqui o que eu fiz, né? Eu coloquei aqui nesse JText Field 3, aqui no meu caso, eu adicionei um evento de key typed. Ele cria aquele código lá para key typed. Esse aqui. Então, JText Field 3, key typed. Então, isso aqui é invocado automaticamente. Aí eu fiz lá no controller um método que recebe a tabela, que é a única que eu tenho aqui nessa tela, e o que tiver escrito, digitado no JText Field 3 lá, o texto que tiver lá. Tá? Então, óbvio que na primeira tecla que eu digitar vai ter só um caractere. Né? Pode ser que ele não encontre nomes parecidos com um único caractere, mas paciência. Agora, quando tiver maior, ele vai pegar o que tiver lá. Então, se eu digitar PLI, ele vai pegar PLI e vai ser o JText Field 3 aqui, getText, vai vir PLI. Daí ele manda isso para o controller. Aí lá no controller, eu primeiro verifico se o model que está na tabela que eu recebo aqui como parâmetro, ele é uma instância de cliente table model, ou seja, se trata de um cliente. Quer dizer, é um cliente que eu quero procurar e o que está mostrando na tabela são clientes. Aí que eu faço? Eu chamo o método add list of items, que é um método do generic table model, ou seja, todos os meus table models são filhos de generic table model, portanto, todos eles têm uma add list of items. E esse método, ele recebe uma lista de itens que eu quero adicionar num table model que já existe. Tá? Se não me engano, ele zera o que tiver lá. Por isso que ele vai limpando, né? Ele zera o que tem lá e carrega uma nova lista. E aí, que lista que é essa? Eu vou no cliente DAO e pego por nome similar a partir desse nome que eu mandei aqui, né? String que eu recebi. Tá? Então, agora eu quero que funcione do mesmo jeito no caso de ser um cadastro de veterinários. Né? Basicamente, qual que é a única diferença que vai ter? O método, ao invés de ser o objeto, ao invés de ser do tipo animal table model, né? Cliente table model, ele vai ser de veterinário table model. Essa é a única diferença. O table model que vai estar na tabela vai ser de outra classe. Certo? Entenderam? Hello? Beleza? Acho que consegue fazer? Professor, você pode mostrar funcionando aí, só pra gente saber como é que tem que ficar? Mostro. Peraí. Eu não fiz ainda, né? Eu vou mostrar, vou mostrar só o de clientes. Então, é o de cliente mesmo que eu queria ver. Tá. Peraí.
se remove, ele volta todos. Então tá aqui, né? A busca tá vazia. Se eu digitar M, não acontece nada. MA, ele já filtra para Spiderman. Ou seja, cada novo caractere que eu estou digitando aqui, ele está filtrando. Aqui no caso só tem 2, então fica difícil de ver, mas aí eu vou apagando, a hora que eu apago todos, ele volta a listar todos. Por que está acontecendo isso? Agora eu não sei. Espera aí. Deixa eu ver o que acontece quando eu limpo. Parece que eu me ganhei de graça nessa Eu acho que ele faz funcionalidade. ele busca pegando precisa de um parâmetro, no caso é vazio. Aí tudo que ele busca tem vazio Verdade, incluído. verdade. Exato, exato. Eu ganhei de graça isso porque lá no Select, lá no cliente Table Model, exatamente, isso aí que acontece. Então, vamos lá, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, se esse nome que ele recebe for vazio, ele vai retornar a mesma coisa que ser um select estrela from cliente, sem nada no where. Ele vai pegar tudo. Basicamente é isso que acontece. Por isso que ele, quando eu deleto tudo lá, ele volta a aparecer todos, tá? É isso mesmo. Entenderam, gente? Então, viu aí como tá funcionando? Tranquilo? Beleza? Tá, então eu vou parar de compartilhar aqui e vocês tentam fazer aí. Tenta fazer. Aí enquanto eu faço o meu, a hora que eu acabar o meu, eu já mostro para vocês. Vai tentando fazer aí. Bom, vamos lá, pessoal? Conseguiram aí? Bom, é bem simples na verdade, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu mudei o nome do método para, ao invés de atualiza cliente nome parecido, só atualiza nome parecido, recebendo as mesmas coisas. Aí o primeiro if aqui verifica se é se o table model que está na tabela lá é do tipo cliente table model, ele faz o que estava fazendo antes. Então ele vai lá e adiciona os itens que ele busca do cliente, né? Do cliente DAO, do jeito que estava antes. Aí no else aqui eu fiz um else if também, né? Só para garantir que eu não vou ter problema. Então else if, se agora o table model que tiver lá for do tipo veterinário table model, eu faço exatamente o mesmo código, só que ao invés de adicionar os nomes parecidos que vierem do cliente DAO, eu adiciono os nomes parecidos que vêm do veterinário DAO. Então, só foi adicionar essas duas linhas aqui, com a diferença que aqui eu testo se é veterinário table model, e aqui ao invés de buscar do cliente DAO, eu busco do veterinário DAO os nomes. Tá? E aí lá no principal, mudei só aqui para ao invés de chamar atualiza cliente nome parecido, só atualiza nome parecido. Então ele já faz para os dois. Porque não importa, né? É o mesmo text field. Ok? Bom, o problema é que na hora de testar isso, eu não tenho nenhum veterinário cadastrado, então ainda não dá para ver se está funcionando, tá? Eu tive um pequeno problema aqui, que demorou um pouquinho mais, que como esse foi o primeiro código que eu escrevi que efetivamente chama um retrieve do veterinário DAO, todo o resto que eu tinha feito nunca tava testando o veterinário DAO, nunca estava chamando código do veterinário DAO. Essa foi a primeira vez. Aí a hora que eu chamei, deu um pau aqui, porque lá no veterinário DAO, eu estava chamando... O meu código SQL estava chamando a tabela de veterinário. Mas na hora que eu criei a tabela, ao invés de chamar ela de veterinário, eu chamei ela de vet. Aqui, ó. Tá, então, na hora de criar a tabela lá no DAO mesmo, eu chamei ela de vet. E aqui no veterinário DAO eu estava chamando de veterinário. Então, ele não dá pau de compilação, porque esse é um código que é um código SQL, que o Java enxerga como uma string. Então, para o Java não importa o que está escrito ali.
Tá? Então, esse é um dos problemas aí de usar SQL embutido no código Java. O compilador não vai pegar esse tipo de erro, né? Um erro que seria pego facilmente se fosse tudo no Java, né? Porque é um erro que está chamando um negócio que não existe, isso aí ele pegaria. É um erro de dar um nome para o negócio, né? Então, aqui no caso, ele não pega porque para o Java isso aqui é só uma string. Quem vai interpretar isso depois é o método ali que faz a ligação, que executa esse SQL lá no banco e tal. Então, ele não pega esse tipo de problema, só pegou a primeira vez que eu vou efetivamente rodar isso aqui. Então, tem que tomar bastante cuidado, que é um tipo de erro relativamente comum. Qualquer erro de digitação aí, que ficar nesse SQL, é difícil o compilador do Java não vai pegar, e você só vai detectar se você tiver escrito teste para aquilo. Você vai detectar, senão vai estourar lá no cliente quando ele estiver realmente usando, se você não testou aquilo. Tá? É perigosíssimo, tem que ter teste para essas coisas. Beleza. E é comum, tá? Perigoso e comum de acontecer. Beleza, então, por enquanto não tem como eu testar de mostrar assim, filtrando, porque eu não tenho nenhum veterinário cadastrado, né? Então vamos fazer agora esse cara aqui, o botão novo. Tá? Então fiz esse que filtra. Vamos fazer o botão novo para eu criar um novo elemento. Tá? Bom, como que eu fiz na outra versão minha? Ela também tem esse botão novo e tal. Eu fiz assim, na hora que clica no novo, eu estou indo no banco e criando uma instância nova, como se fosse um cliente novo, mas tudo em branco. Aí ele vai aparecer na minha tabela aqui, e como eu posso editar na tabela, aí eu edito como eu quiser. Então, não sei se é a melhor solução para isso, mas funciona aí sem muito trabalho. Uma outra solução seria, tipo, abrir uma telinha de cadastro mesmo, assim, com os campos que eu quero preencher e permitir o usuário preencher nessa nova janelinha e salvar e tal. Seria outro jeito um pouco mais trabalhoso, porque eu tenho que abrir outra janela, criar outro painel, colocar novos elementos de interface e tal, então dá um pouco mais de trabalho, tá? Aqui eu fiz assim, um jeito que daria menos trabalho. Ok? Então vamos fazer aqui, ó, clicou nesse botão novo, aqui pode ser só o Action Performed mesmo. Então, opa, beleza? Então, JButton 2, Action Performed. Então vamos supor que eu queira primeiro cadastrar um novo cliente, vai? Vou fazer para o cliente primeiro, então. Aqui é um código relativamente simples. Deixa eu ver como que eu fiz lá na outra versão. Adiciona item. Tá. Então o que eu fiz foi assim. Tá. Bom, aqui eu vou fazer assim, ó. Adiciona itens ao banco. Então, public static cliente. Adiciona cliente. Tá, então vou adicionar um cliente. Aqui por enquanto. Cliente data aqui. Tá, então
que eu preciso é esse monte de coisa aqui. Então, nome, endereço, CEP, e-mail e telefone. Então, no controle eu recebo essas informações. Cliente DAO.getInstance.create e mando essas informações para o banco, certo? Isso aqui retorna para mim, objeto criado. Tá? Então, o create, ele cria e retorna o objeto criado, tá? Então, aqui eu só dou um return nesse objeto criado, certo? Então, eu só fiz isso numa camada aí do controle para que o controller fale com o banco, tá? E aí, esse método que eu criei aqui, adiciona cliente, vai ser usado aqui no principal. Então, aqui que eu faço? Eu pego o table JTable1.getModel. Eu pego o model dele. Esse model é um generic table model. Aí, nesse generic table model, eu chamo o adiciona item. E o item que eu vou adicionar é esse cara aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Adiciona cliente. É o controller ponto adiciona cliente. Só que eu vou passar tudo vazio. Tá. Então, se eu clicar nesse botão, eu vou adicionar um cliente. O problema é que isso pode não ser um cliente aqui, né? Então, eu tenho que fazer aquele mesmo teste que eu fiz lá no outro. Tem que fazer esse teste aqui, né? Depois eu vou provavelmente passar tudo para lá também, né? Mas, por enquanto, vamos fazer aqui. Então, se esse cara for instância de cliente table model, eu faço isso. Tá? Então, isso aqui já deve funcionar. Quer ver? Então, deixa eu parar isso aqui. Tá, então, aqui, ó, se eu clicar em novo, ele adiciona uma linha em branco ali embaixo, tá vendo? Aí aqui eu preencho com o que eu quiser. Então, sei lá. Make mouse. Beleza. Então, ó, cadastrei um novo elemento aí, tá? Se eu clico nele, aparece o nome lá em cima, bonitinho, tá vendo? Tudo funcionando como tinha que funcionar, certo? Os outros ainda não vão funcionar aqui. Tá? Então, vamos fazer assim, ó.
Entenderam como que eu fiz? Vou voltar lá no código para explicar de novo, então. Funcionou, só para vocês verem aqui, né? Se eu sair fora disso aqui e voltar de novo, então eu saí do programa, voltei de novo. Estou do lado aqui, tem alguma coisa errada. Endereço certo, tá misturado o CEP com o e-mail. Tá, tem um bug aqui, tá vendo? Ele trouxe o CEP no lugar do e-mail. Mas eu já vejo o que é isso aqui. Mas ele gravou no banco, só tá gravando errado alguma coisa aí, tá? É outro bug que nós achamos. Deixa eu compartilhar isso aqui agora. Vamos procurar onde está esse bug, então. Bom, vamos lá. Primeiro lugar que a gente pode procurar esse bug é aqui no cliente table model mesmo. Tá, então aqui está nome, endereço, CEP, e-mail, telefone. Nome, endereço, CEP, e-mail, telefone. Nome, endereço, CEP, e-mail, telefone. Então aqui está na ordem certa. Aqui está na ordem certa. Onde que pode ser? No update. Vamos lá no print down. Print down. Update. Nome, endereço, CEP, e-mail, telefone, tá certo? Nome, endereço, CEP, e-mail, telefone. Vai. Deixa eu ver se tá aparecendo assim do lado. Ele trocou o e-mail. Ele não pôs o e-mail, colocou o e-mail no CEP e o CEP no telefone. Professor, quando você estava escrevendo, ficou, tipo, o último dado você deixou em branco. Será que não foi isso que causou o bug? Não era pra ser, não. Não era pra ser, não. Ah, é aqui que tá zoado. Não, não tá certo. Nome, endereço, CEP, e-mail, telefone. Tá certo. Nome, endereço, CEP, e-mail, telefone. Endereço, CEP, e-mail, telefone. Não sei. É, então, um negócio meio chato, porque
tem que ir passo a passo vendo onde é que a informação está ficando zoada. Esses negócios são chatos, né? Nome, endereço, CEP, e-mail, telefone. Tá certo. Update, cliente. Nome, endereço, CEP, e-mail, telefone. Bom, vou ter que olhar isso com mais calma, tá, gente? Não vou achar aqui agora não, mas tem algum problema lá, que ele tá invertendo as informações. Não sei. Bom, mas vamos lá. A gente tem que fazer a mesma coisa funcionar agora, né? Clicar o novo, inserir uma linha em branco, caso seja qualquer uma das outras coisas, mas a gente pode começar com um cadastro de veterinário, tá? Então, cada veterinário tem nome, e-mail e telefone. Então, o que eu estou pensando em fazer? E aí, aqui. Eu acho que eu vou deixar isso para vocês fazerem, então, para a aula que vem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento. Então, ó, o que a gente fez foi aqui no cadastro de cliente, né? Então, se eu aperto o novo, ele está criando um novo aqui, eu preencho as informações do jeito que eu quiser e pronto, está cadastrado um novo cliente. Aí, no caso, isso vai ter que funcionar para animal também, né? Só que para o caso do animal, eu tenho que ter um cliente previamente cadastrado, porque o animal tem que estar associado a um cliente. Então, só vai funcionar se tiver um cliente cadastrado. Cadastro de espécie, mesma coisa. Vai criar uma nova espécie, eu cadastro a espécie aqui. E cadastro de veterinário, mesma coisa. Novo, cria um novo veterinário no cadastro, tá? Todos eles vão ter a mesma característica, tá certo? Então, só replicar o que eu fiz aqui para cliente. Eles têm o mesmo comportamento, tá? Então, vamos lá, só recapitulando o que eu fiz. Tá, então, o que eu fiz? A hora que eu clico aqui em novo, ele vem nesse JButton 2 Action Performed, e eu vejo, ele é o Table Model que está na tabela é do tipo Client Table Model? É. Então, eu vou lá e adiciono um item, né, que é um item vazio, que eu crio no banco usando um método que eu criei no controller aqui. Então, aqui no controller, eu criei o método adiciona cliente, que recebe as informações todas separadas, nome, endereço, CEP, e-mail, telefone. Nome, endereço, CEP, e-mail, telefone. E cria no banco com essas informações. No caso aqui, ele está criando vazio, tá? Porque ele recebe o vazio de lá, a única coisa que está chamando ele. Então, ele cria uma instância vazia e ele retorna, o DAO lá retorna o objeto que ele acabou de criar no banco. Então, ele cria no banco, já recupera do banco e devolve um novo objeto montadinho, com o ID do banco, tudo bonitinho. Que vem para cá, que eu retorno de volta para a interface, e é esse que eu acabei de criar que é adicionado ao Table Model em questão aqui. No caso, é um Client Table Model. E aí ele aparece aquela linha vazia lá. Então, para isso funcionar para os outros, eu basicamente vou ter que fazer um if-else, if-else, if-else para cada um deles, para cliente, para animal, para cada espécie e tal, para ele saber lidar com cada um. Muito provavelmente esse código, depois de pronto, eu também vou migrar ele todo para o controller, deixar ele mais simples aqui, tá? Provavelmente eu vou fazer isso, né? Porque ele basicamente ele só usa o JTable, então manda o JTable para lá e no controle ele vai saber se virar. Então provavelmente até vai sumir isso daqui. Eu vou refatorar esse negócio, tá? Então eu vou deixar isso para vocês fazerem essa semana, para eu corrigir na semana que vem. Tudo bem? Beleza, gente? Tranquilo? Tá. Além disso, vocês já podem ir tentando fazer os outros botões funcionarem também, o apaga e o
e o todos aqui, tá? Que vão ser parecidos. Aí, com isso, a gente elimina já, conclui a funcionalidade de todos os botões aqui para todos os tipos de cadastro. E aí, basicamente, a parte de cadastro vai estar pronta. E aí a gente vai para a parte de funcionalidade mesmo, que é agendar as consultas e tal. Tá? Então, para isso, na semana que vem eu já começo essa parte das funcionalidades de agendamento de consulta, acompanhamento de tratamento. Beleza, gente? Então tá bom. Então, boa semana para vocês aí. Não sei quem que tinha dúvida aí para me perguntar. Se quiser perguntar agora. Os demais, então, até semana que vem, gente. Até mais. Vou parar de gravar aqui agora.